Nós estamos na nossa série Igreja Família de Deus e eu quero que você abra a sua Bíblia sem demoras, porque eu creio que o Espírito Santo quer ministrar algo ao nosso coração nessa manhã. Não importa de que maneira você chegou aqui, mas eu quero falar um pouco sobre um tema que Deus colocou no meu coração, e esse é o tema da ministração hoje, nada de estranho. Então abra a sua Bíblia lá no livro de 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4, a partir do verso 12, por favor. Você que tem a sua Bíblia aí, você que está aqui, nos visita, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Everson, pastor aqui da igreja, um dos pastores. Uma alegria tê-los aqui. Você que vai nos assistir depois, também no nosso canal no YouTube, também uma bênção poder ter vocês aqui conosco. Amém? Vamos lá. Acompanhe aí, nós temos aqui: amados, assim diz a minha versão, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegre-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver a sua glória quando ela for revelada. Seguindo, se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se sofrerem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios, mas se sofrerem por ser cristãos, não se envergonhem e louvem a Deus por serem chamados por esse nome. Amém? Nada de estranho. Eu quero falar sobre algo que talvez seja desconhecido da nossa geração, dos últimos 30 anos, que muitas coisas que nós lemos aqui nesse texto, escrito há aproximadamente 2000 anos atrás, revela um caráter que é um caráter marcante da igreja. A igreja nasce lá no livro de Atos, capítulo 2, com um selo, e a carta escrita por Lucas nasce com um selo no primeiro capítulo, onde o escritor diz assim: eu passei a escrever tudo aquilo que Jesus começou a ensinar e a instruir os seus discípulos. Ele fala no primeiro livro dele, o Evangelho de Lucas. E ele diz, agora ele começa a fazer uma carta, a carta de Atos, que nasce com um selo, e o selo que é o derramamento do Espírito Santo, no capítulo 2 de Atos, onde a igreja explode. Amém? Você está comigo aqui? A igreja cresce, a igreja nasce em Atos 2, e a igreja se desenvolve, cresce, e a carta de Atos termina lá no último capítulo de Atos, no capítulo 28 de Atos, com quem? Paulo preso, e a palavra diz que Lucas relata que Paulo estava preso, mas que ele tinha liberdade dada pelos romanos, porque ele estava numa prisão domiciliar, onde ele abertamente poderia pregar o evangelho. Então, Paulo estando preso antes do seu martírio, ele abertamente pregou o evangelho. Então, conecta comigo aqui, porque isso aí é importante a gente entender, que uma das coisas pelas quais a gente tem que entender é que a igreja é um corpo marcado pelas suas próprias convicções. E aí eu queria que você começasse a pensar sobre você, sobre o seu relacionamento com Deus. E aí o relacionamento com Deus, eu queria que você abstraísse, tirasse da cabeça qualquer tipo de visão religiosa, sistemática, de ir num lugar, de frequentar um lugar chamado igreja todos os domingos, ou segundas, ou sábados, ou num templo. Eu queria que você pensasse no seu relacionamento profundo com o seu próprio Deus, seu Pai, aquele que o criou, aquele que enviou Jesus para morrer por você, para reconciliar você com o próprio Deus. Porque isso aqui é uma marca da igreja. Ela é marcada pelas suas convicções. E agora, transpõe isso para a sua realidade. Como que você foi ao longo de toda a sua história? Não importa se você tem 20, 15, ou tem 30, 40 ou 50 anos. Você foi e é marcado pelas suas convicções. E eu vou dar um exemplo claro. Você tem convicções claras sobre a maneira de criar o seu filho. Quem tem filhos aqui. Então isso é uma marca, é um selo na sua própria convivência familiar. De maneira que as pessoas que olham para você, para o seu marido, esposa, enfim, eles reconhecem, nossa, é filho da Dona Maria, é filho do seu João. Cresceu naquela casa. É irmão do fulano de tal. Por quê? Porque eles receberam daquela instrução, receberam daquela informação, daquele tipo de ensino que marca aquela família. Então, nós como igreja também somos marcados pelas nossas próprias convicções. Quando nós somos marcados pelas nossas próprias convicções, nós não podemos se vitimizar e dizer assim, mas eu creio naquilo ali, e porque eu creio naquilo ali agora, eu estou sofrendo. Olha que exemplo tão gritante do outro lado, né? Do outro lado literalmente do mundo, no Oriente. E eu digo do Oriente porque o movimento islâmico, muçulmano, ele cresce, e obviamente cresceu de lá para cá, do Oriente para o Ocidente. Então, na visão oriental e na lei, na Sharia, na lei islâmica mais profunda e mais dura,
o morrer por conta da causa, por conta de levar à frente a visão do Alcorão, que é a própria Bíblia dos muçulmanos, vamos dizer assim, é uma glória, uma honra. De maneira que você já ouviu várias vezes e viu pessoas que se autocolocaram na linha, vamos assim, de serem mártires, para que eles próprios, como homens bombas, pudessem explodir outros lugares. Você já viu isso, é ou não é? Então, assim, jovens especialmente, marcado pelas convicções. Então, ele tem no corpo isso. Então, não é uma convicção que me permite olhar para a minha vida e dizer assim, não, aqui tudo bem, eu sou igreja aqui, faço parte dessa comunidade, eu sou igreja porque Cristo me salvou, mas isso não marcou muito a minha vida, não. Então, assim, eu vou e volto, saio e volto, e as pessoas não identificam. Outro exemplo claro, todo mundo aqui já foi adolescente, alguns são ainda, mas assim, na época que eu era adolescente, a gente tinha algumas marcas que eram os grupos que a gente se envolvia, não é verdade? Todo mundo aqui na época da adolescência, essa é uma fase muito de afirmação nossa, de personalidade. De maneira que a gente fica junto, um do outro, grupos. Aí tem aquele grupo dos surfistas, o grupo do não sei o que lá, o grupo dos tatuados, o grupo dos não sei o que, e os punk, que na minha época, nos anos 80, e o pessoal, então assim... ou seja, o cara ficava junto do grupo onde ele tinha uma visão maior de pertencimento, onde ele tinha uma visão maior de comunhão, onde ele tinha uma visão maior de propósito de vida. É ou não é assim? Hoje está a mesma coisa. Ponto. Ou seja, a pessoa ele fala, não, aquele ali pertence, aquele ali, pelo cabelo, pelo jeito que está vestindo, pelo jeito que ele está falando, é uma pessoa daquele grupo. A igreja, ela é um corpo, a igreja é corpo de Cristo e ela é marcada pelas suas convicções, ela nasce assim. Ela nasce no meio da dor, e aí quando a gente olha para isso, não é estranho que o fogo acompanhe as nossas histórias. Nós lemos aqui na primeira carta a Pedro, que ele diz, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los. O fogo sempre foi um elemento, olha aqui, fica comigo, o fogo sempre foi um elemento simbólico que marca a presença de Deus e a sua glória. Sempre foi. Desde quando Moisés é chamado ao alto do monte, ele vê a sarça ardendo e ela não se consome, e ele como homem, imagino todos nós, homens e mulheres finitos, ele literalmente ele fica perplexo. Ele cai, ele não consegue perceber o que é isso, como que é isso. Deus o chamava para ser o libertador do seu povo no Egito. Ponto. Agora, quando a gente olha para um aspecto, aí, siga comigo na história de Moisés. Deus chama Moisés no alto do monte para entregar as tábuas da lei. E a Bíblia diz que o monte fumegava e o fogo desceu. E todo o acampamento, a base do acampamento, ela ficou assim perplexa e ninguém poderia encostar no monte. E a presença de Deus e a glória de Deus era tão grande. Ou seja, o fogo, um elemento marcante. Quando o povo sai do Egito, vai para o deserto, o que a Bíblia diz? Em Números, que a coluna de fogo os acompanhava pela noite. Uma sombra, uma nuvem pelo dia, para que o sol não os matasse, e à noite, para que eles não morressem de frio, uma coluna de fogo os acompanhava. Portanto, o fogo não é algo estranho, porque o fogo ele tem um componente de purificação. E isso está de forma muito clara, simbolicamente, Deus usa desse elemento para mostrar que o fogo ele consome a impureza e ele purifica. Então Pedro está dizendo aqui, olha, não, ele diz, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Voltamos à história da igreja, e a sua história, quero dizer, se você é igreja, essa é a sua história, quero dizer. Quantas vezes você passou por provas e passa por provas, e por certo deve passar por provas agora, e que você viu e falou, puxa vida, agora eu vou ser consumido, agora eu não consigo mais levantar, agora chegou o fim da minha exaustão, agora chegou o fim de todo o meu esgotamento físico, emocional, financeiro, eu não consigo mais avançar, e quando você vê, aquilo é apenas uma prova de Deus que te impulsiona, te catapulta para uma nova dimensão, para um novo tempo, para uma nova geografia espiritual, um novo momento que Deus está construindo na sua vida. Mas como igreja, nós precisamos entender, e volto a dizer isso, que nós somos marcados pelas nossas próprias convicções. Se nós não as tivermos, outros as terão por nós. Então grave isso. Senão vão dizer para nós assim, não, igreja hoje é ser isso aqui. Aí a gente fala, é mesmo? É. Sabe quando você convence uma criança daquilo que não é? Dessa brincadeira? Não, é isso aqui, tá, não sei o que lá, tal, criança. Ah, tá bom, é. Porque a criança ela não tem um juízo completo para discernir entre o que é bom e mal ainda numa fase. Então se o pai e a mãe quiserem levá-la para um caminho de desvio, elas vão dizer, não, esse caminho é bom.
Experimenta. Ei, quantos pais e mães, só abrindo um parênteses aqui, terrível, quantos pais e mães iniciaram seus filhos usando cigarro, bebida alcoólica, e toma um pouquinho, é gostosinho, dá uma tonturinha. Eu vi isso, na chupetinha. Dá uma tonturinha. E a criança dá uma tonturinha e dorme. E ela cresce. E ali nós temos o protótipo de um alcoólatra no futuro, ou alguém que vai fumar. Então o cara está fumando, a moça fumando, a barriga crescendo, a moça fumando. A criança nasce, aquilo ali é normal, é uma convicção dela, está marcada literalmente no corpo, percebe isso? Então nós como igreja, nós não podemos ficar assim, tá, quais são as nossas marcas como igreja? O sofrimento não é uma marca nossa. Quero dizer que é. Sofrimento é uma marca da igreja. Pastor, mas eu não quero ficar então, porque se o fogo destrói, consome, ele também purifica. Tem algo fundamental que a gente precisa entender, que se é estranho, se o fogo destrói, consome, purifica, é o que o salmista diz aqui, ó. Tu nos puseste à prova, ó Deus, e nos purificaste como prata. A prata no fogo, o que acontece com ela? Por ser um elemento nobre, ela é purificada das suas impurezas que estão no seu entorno e fica somente o metal nobre. Quando a gente olha para a nossa história da sua vida, eu queria que você contemplasse isso. Não importa quantos anos você segue a Jesus, se você foi para lá, foi para cá, se você está aqui, não importa. Mas você vai ter marcadores na sua vida de momentos de prova, sabe? Daniel e os seus amigos na fornalha, é a cova, é momentos onde Elias está numa caverna, onde onde Davi está correndo, porque ele, meu Deus, agora vão me matar e Saul está atrás de mim. Homens e mulheres que nós podemos falar de todos, Jó, podemos falar de Jonas, tanta gente que passou por prova, mulheres, Ruth, Esther, Jesus, a Bíblia inteira. A gente chega no Novo Testamento, Jesus, que é o ápice de todas as coisas, João Batista, aquele que anunciou a chegada do próprio Cristo, prova o fogo, mas esse fogo ele destrói, consome e purifica. E aí é que está um grande segredo, que a igreja precisa se apropriar disso, da sua convicção. Jesus não veio para nos destruir, muito pelo contrário, ele veio para nos reconstruir na nossa dimensão plena, na nossa existência. Não é um Jesus que veio satisfazer o meu desejo mais carnal, me dá a melhor das bem-aventuranças nessa terra, me dá todos os desejos, vontades, manias, todas elas satisfeitas aqui. Não. Ele me reconcilia com o próprio Deus, me faz uma nova criatura, coloca em mim uma semente da eternidade e ele diz, eu vou estar junto com você, você vai se parecer comigo, permita que o meu espírito te transforme a cada dia, mas para que isso aconteça, você vai ter que passar pelo fogo. Essa é a proposta. É por isso que muita gente hoje tende a ir para um lugar mais fácil de ouvir Cristo, onde, dentro de uma perspectiva de autossatisfação, de autoenlevo, a pessoa fala assim, não, esse negócio de prova, esse negócio de sofrimento não é coisa de Deus não, você está sofrendo é coisa do diabo. Já ouviu isso, com certeza. Se você está sofrendo é coisa do diabo. Óbvio, né, queridos, não preciso nem abrir aqui um parênteses, mas pequeníssimo, que nós sabemos que há uma ação maligna em curso, há uma luta espiritual, sempre haverá até o fim. A Bíblia é recheada, principalmente o Novo Testamento fala sobre essa luta constante. Paulo fala especialmente na carta aos Efésios para que eles se revistam da armadura de Deus para resistir no dia mau. Porque as ações malignas, as setas, os dados inflamados de quem? Do maligno. Quem é o maligno? É Satanás, o adversário, óbvio. Ele lança setas. Então eu tenho que ficar triste? De maneira nenhuma. O fogo, ele não vai me destruir. Ele vai consumir o que é impuro em mim, ele vai me colocar num outro momento, num outro patamar, numa outra escada, num outro andar. Ele vai me purificar. E quando a gente olha isso, e essa frase do salmista é tão linda, porque tu nos puseste à prova, ó Deus, e nos purificaste como prata. Ei, calma. Você talvez esteja passando por um momento que você não percebe assim o fim das coisas e como nós somos assim, não é? Às vezes a gente olha e fala, por que isso? Por que agora? E nós colocamos os porquês na nossa vida. E às vezes Deus está provando e Ele está justamente te levando para um lugar onde você pede mais paciência e Deus está te dando situações nas quais você vai ter que ter muita paciência. Aí você pede mais fé, Deus vai te provar colocando situações onde você vai ter que exercitar a fé. Você pede mais generosidade, Deus vai te colocar em lugares onde você vai ser o elemento para desencadear ações de generosidade na vida das outras pessoas. De novo, se não forem convicções nossas, outros as terão por nós. Vão dizer assim, igreja é lugar onde só vão os fracos, os coxos, os mancos,
que não tem mais o que fazer, é o último lugar mesmo, é a última tábua de salvação. Então tá ali os frouxos, pequenos, arremendados, os quaisquer desse mundo, e ali eles vão ter alguma coisinha, não. De fato, igreja é lugar para o coxo, para o manco, para o enfermo, porque a palavra diz isso, mas eles não permanecem coxos, enfermos, eles não permanecem coitadinhos, não permanecem vítimas de nada, porque quando eles conhecem a Cristo e eles nascem da água e do Espírito, como a palavra diz lá em João 4, Jesus dizendo para Nicodemos, quando você nasce de novo, é gerado de novo, você recebe do Espírito da grandeza de Deus, e aí você começa a olhar o mundo de outra forma. Isso é cosmovisão. Você percebe isso agora? De novo, se essas marcas não forem uma marca no nosso coração, tudo vai parecer estranho. Ah, mas é muito estranho isso. Ah, é muito estranho o que a gente está passando. É muito estranho viver isso. Não é estranho que a igreja seja perseguida. Nunca foi. No início, nos primeiros 3 séculos, ainda no Império Romano, a igreja teve grandes movimentos de perseguição. O primeiro deles, ainda pequeno, de Nero. Todo mundo já ouviu falar de Nero, né? O imperador romano. Aquele que a história conta, e aí existem várias vertentes, que ele mesmo colocou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos, porque eles estavam crescendo, enfim. E aí começou uma grande perseguição para os cristãos. Mas essa foi pequena até, perto de uma que aconteceu, e foi a última e grande perseguição dos cristãos. E a história conta que lá no ano 303, Diocleciano, o último grande imperador que perseguiu os cristãos, ele colocou um édito, que era como se fosse um decreto, dizendo assim, ó, agora vocês não podem mais se reunir. Se vocês estiverem cultuando a esse Deus, estiverem cultuando a um Deus, que vocês estão dizendo que ele ressuscitou, que ele veio em carne, que ele morreu, vocês serão queimados vivos. Vocês serão, perceba isso, vocês serão queimados vivos. Vocês serão colocados nos lugares onde estão as feras, vocês serão comidos por essas feras, porque vocês não podem, vocês têm que adorar um imperador, César, em Roma. Foi uma grande e terrível perseguição aos cristãos. Homens e mulheres, crianças, jovens e velhos foram mortos, com estacas enfiadas pelos seus corpos. E como motivo de alegria para os imperadores, eles colocavam esses cristãos ao longo das vielas nas cidades romanas. Os romanos sempre foram grandes arquitetos e engenheiros, então eles construíram ruas muito bem pavimentadas, né? E eles colocavam o corpo dos cristãos e tocavam fogo para que em tochas os outros vissem. Não era só matar, tinha que matar e mostrar que eles eram ruins, maus na essência. E se você continuasse pregando esse evangelho, obviamente que não existia ainda a Bíblia como nós temos hoje, o teu fim seria esse. Essa é uma perseguição enorme. Então, não é estranho que a igreja seja perseguida. E a gente olha muitas vezes hoje para a nossa realidade e as pessoas dizem assim, né? Puxa vida, nós estamos sendo perseguidos. Nós estamos vivendo uma situação onde as pessoas olham para nós e até falam assim, puxa, vocês são cristãos? Ah, não pode orar aqui não, tá? Depois já passou por isso. Não pode orar aqui nessa empresa não. Aqui você não pode ficar abrindo Bíblia. É claro que nós estamos num país com 87%, o último censo colocou, majoritariamente cristão. 87%, católicos e protestantes evangélicos. Então assim, de alguma maneira vai ter um crucifixo em algum lugar que você trabalha, então em tese você tem uma liberdade. Mas experimenta você ser um pouco mais agressivo no sentido de estar orando por alguém, você está compartilhando a fé com alguma pessoa. Perceba que um movimento contrário se levanta contra você. E aí você fica, puxa vida, Jesus, o senhor não falou que era isso não. Não é estranho que a igreja seja perseguida não. Olha a frase do Charles Spurgeon, pregador do século XIX, o príncipe dos pregadores. Não somos o caramelo da terra, somos sal da terra. Algo que o mundo tem vontade de cuspir e não engolir. Nós não somos o caramelo da terra, nós somos o sal. Bota na boca do Mateu ali, do bebezinho do Tiago e da Liz, um docinho assim, ó. É ou não é? Um açucrinho, um pirulitinho. Ele já começa, que delícia, uma coquinha, né? A pessoa? Mãe e pai que botam uma coca pro filho, misericórdia, e fica lá, que delícia. Agora bota um chá de losna, uma rúcula, espreme uma rúcula e bota o caldinho da rúcula assim, ó. Bota o sal. Ele nem sabe de nada, é um bebezinho. Mas ele vai expelir. Agora, o pirulitinho, daqui a pouco ele está assim, igual o peito da mãe.
E às vezes a gente pensa que a gente é o caramelo da terra, igual o Spurgeon fala. Eles vão amar a gente, desculpa a expressão, vão lamber a gente, né? Porque a gente é tão docinho, eles vão acariciar a gente. Eles vão agasalhar, o mundo vai assim, nossa, vocês são crentes, vocês professam uma fé, vocês creem na família, vocês amam a esposa, um homem, uma mulher só, vocês creem nos seus filhos, no temor do Senhor. Nossa, que lindo. Gente, se nós não tivermos as nossas convicções, o mundo atropela a gente. Jesus fala sobre isso, não fala sobre o sal da terra? Se vocês não forem o sal da terra e a luz do mundo, vocês não servem para nada, a não ser para serem lançados no chão e para serem pisados, ou seja, vocês não terem convicção nenhuma. Então, perceba como isso é sério. Então, a igreja sempre foi perseguida. Não sei se você sabe, o país onde há a maior perseguição no mundo é a Coreia do Norte. Não sei se você sabe, ore pela Coreia do Norte, lá do ladinho da Coreia do Sul. A Coreia do Norte, para vocês terem uma ideia, no início do século XX, 1900, ela era conhecida, sabe como? A Jerusalém do Oriente. Vários pastores metodistas, batistas, presbiterianos tinham ampla liberdade. Por quê? Antes da Guerra da Coreia, em 1950, o país Coreia era um só. Era um protetorado do Japão. O Japão mandava lá. Então o Japão, por ter uma liberdade religiosa, apesar de ser um país budista, o Japão permitia. Então, missionários, metodistas, batistas, presbiterianos foram para lá e fundaram igrejas, semearam a palavra. Está lá. Quando vem a Revolução e vem a Guerra da Coreia em 1950, e o país é dividido do lado de cá, Coreia do Norte, comunista, e do lado de cá, ocidental, vamos dizer assim, cuidado pelos americanos e protegido pelos americanos, com ampla liberdade de crença, a maior igreja do mundo em 1980 e pouco, 90, Paul Yong-Shu, já ouviu falar nisso? Com mais de 100 mil pessoas, a igreja do Paul Yong-Shu. A Coreia do Norte, por sua vez, a família do Kim Jong-un, aquele, lembra que é o gordinho hoje, que é um cabelinho assim, que é o ditador da Coreia do Norte? O vô dele começa, depois vem o pai e vem ele. Eles constroem dezenas de monumentos que são o quê? A representação física do pai dele, do pai e do avô. De maneira que as pessoas, ao passarem pela Coreia do Norte, estou falando de missionários que foram lá, infiltrados, você tem que passar, você tem que se prostrar, adorar como se fosse um Deus, porque é um país comunista, não existe Deus. Se você é pego com uma Bíblia, ou você vai para trabalho forçado, e inevitavelmente no trabalho forçado você vai morrer. Estima-se hoje, uma agência missionária, Open Doors, estima que hoje de 50 a 70 mil cristãos estão presos nos campos na Coreia do Norte. 50, 70 mil irmãos nossos, nessa hora, estão lá trabalhando, sabendo que nunca vão sair de lá, a não ser que seja por um milagre de Deus. E eles vão morrer lá, porque foram pegos com algum pedacinho da Bíblia, ou alguma reunião de oração, onde ouviu-se falar sobre Jesus e Espírito Santo, e as agências de segurança foram lá e pegaram eles, e os colocaram numa prisão, e ali eles vão ficar. Mas sabe de uma coisa que está acontecendo? Isso é lindo. Relato do Portas Abertas, outra agência missionária. Eu fiquei até arrepiado. O movimento de avivamento na Coreia do Norte, eles falaram, é incontrolável. O que tem acontecido na Coreia do Norte, irmãos, secretamente, por católicos e protestantes, falando da Bíblia, escondido, correndo risco com a própria vida, eles estão lá semeando, discipulando. Por quê? Porque teve uma semente lá no início, você percebe isso? Quando os missionários foram lá em 1900, no início, estavam lá os batistas, presbiterianos, metodistas, estavam lá semeando a palavra. Agora veio ele e eu sei que um dia vai acabar, amém? Um dia esse tipo de imperador vai acabar a família dele e eles vão voltar de novo a crerem no Evangelho. Agora, queridos, se nós não olharmos e percebemos que a igreja, não é estranho que ela seja perseguida, de que maneira isso vai acontecer? De que maneira você, por exemplo, vai chegar no lugar e as pessoas vão falar para você assim, nossa, você só fala de Jesus, você é tão fiel à sua esposa, ao seu esposo, cuida dos filhos, está preocupada em um trabalho agora, mas o dinheiro não é tão importante para você numa decisão entre trabalho e dinheiro e família, você pesa muito o conceito família? Você percebe isso? Talvez a nossa perseguição nunca chegue. Tomara Deus que não sei, as raias que hoje acontecem na Coreia do Norte. Mas também um testemunho que eu vi de um pastor, é de que ele falou assim, não orem, e ele tinha visitado a Coreia do Norte, não orem para os irmãos que estão lá, para que Deus os livre. A maioria dos irmãos que estão lá, eles só pedem assim, Senhor, a gente pede oração para que a gente fique firme na fé até o último dia, a gente não negue o Senhor, não negue o Senhor, não negue o Senhor, que é o que eles fazem, eles levam os cristãos a um tribunal e dizem, se você negar Cristo, se você renunciar à sua fé publicamente, ficar registrado aqui, você está livre. Se você disser que você vai continuar pregando o Evangelho, que você vai continuar seguindo a Cristo, é prisão, trabalho forçado até a morte.
E aí, nós faríamos o quê? O que nós faríamos? Isso é uma pergunta talvez retórica, né? Não precisa de uma resposta nossa óbvia agora, mas não há nada estranho na igreja em ser perseguida. Nada. Por quê? Nós não somos o caramelo da terra. Então, se você achava que você era o caramelo da terra, você não é. Você é o sal. As pessoas querem, e é uma expressão difícil do Spurgeon, cuspir e não engolir. Quer engolir? Não quero não. Eu não quero essa vida com Jesus, esse negócio de família, esse negócio de igreja, de um cuidar do outro. Quero viver a minha vida. A gente está diariamente sendo cuspido pelo mundo. Percebe isso? Assim, ó, eu não quero isso. Isso aqui eu não quero. Isso aqui eu não quero. Pela cultura, pela mídia, pela lei, pela legislação, pela própria religião. Isso aqui não presta, não presta, não presta. Mas não é estranho que a igreja seja perseguida. Não é estranho que a igreja renuncie aos seus direitos terrenos. O apóstolo Paulo, na carta a Filipenses, escute bem, ele diz assim, no capítulo 3, se tem alguém que deveria se gloriar da sua condição, sou eu. Ele diz assim, porque eu fui circuncidado ao 8º dia, eu, pela lei, irrepreensível, hebreu de hebreus, fariseu pela lei, perseguidor de judeus, irrepreensível quanto à lei, estudei aos pés de Gamaliel, ou seja, ele era o cara, além de ser cidadão romano. Ele era cidadão romano. Então o apóstolo Paulo diz assim, ó, se tem alguém, ele está escrevendo uma carta à igreja em Filipos, ele diz assim, gente, ele está falando de humildade cristã num contexto, ele está falando, vem cá, se tem alguém que deveria aqui colocar o nariz para cima e dizer assim, eu tenho direito nessa terra, sou eu. Porque eu fui ensinado, eu sou um doutor da lei, eu era irrepreensível, eu perseguia judeus, eu sou cidadão romano, mas ele continua, mas tudo isso eu considero como perda para conhecer a Cristo e a sua grandeza. Considero como perda. Então a igreja, não é estranho que a gente renuncie aos nossos direitos terrenos. Não é estranho que a gente veja grandes homens e mulheres de Deus ao longo da história terminarem as suas vidas sem nenhum metro quadrado de patrimônio para deixar como herança para os seus filhos. Não é estranho, não. Então cuidado para que você não fique assim preso a uma visão de mundo que você olha assim na sua vida, lá já com 60, 70 anos, ou agora ainda jovem, fala, puxa vida, o que eu vou deixar para os meus filhos, né? Se você nem os tem ainda, você fica pensando, o que eu vou deixar para os meus filhos? Eu tenho que trabalhar. Porque, puxa, eu vejo tanta gente deixando assim carro, um patrimônio, uma casa, 2 casas, uma casa na praia, um dinheiro no banco e... Pô, eu estou lutando aqui, eu pago as minhas contas e estou junto com a minha família e estou tentando proporcionar o melhor para eles, conhecendo a Cristo, ensinando a Cristo, mas eu não tenho nada. Ei, calma o teu coração. Calma o teu coração. Não é estranho que a igreja renuncie aos seus direitos terrenos, não. A carta aos Hebreus fala muito sobre a pátria celestial. A pátria não é aqui. Então, às vezes, a pessoa está correndo, e ela diz assim, mas terminei a minha vida e agora o que eu vou fazer? Não é estranho que isso aconteça. Se Deus falou assim, ó, que o justo não vai mendigar o pão, nem a sua descendência vai passar fome, amém? É fato que quando nós chegarmos à nossa velhice, que a gente possa olhar e falar assim, entregamos tudo, pegamos todas as flechas da nossa aljava e lançamos isso, que você tem que estar no teu coração. Cuidado para que você não olhe e fale assim, puxa vida, eu não vou abrir mão do meu direito, eu tenho que construir isso, eu tenho que fazer aquilo ali. E aqui é óbvio, né, queridos, eu não estou falando de coisas mais do dia a dia, nas quais você tem que ter um zelo e até um princípio da mordomia te leva justamente a compreender que você tem que, entenda isso, lutar por algo que é seu, que Deus colocou às suas mãos. Isso é uma atribuição de justiça. Amém? Isso é uma diferença grande de justiça. Mas eu estou falando daquela vontade de segurar as coisas, sabe? De prender as coisas a nós. Nós seremos recompensados na eternidade. Quando nós estamos associados a Cristo, nós passamos pelos sofrimentos, como a palavra diz, mas alegrem-se, porque vocês participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês também tenham ela com grande alegria. Você consegue captar isso no Espírito, que muito que você está sofrendo aqui, que você passa, às vezes não é fruto de uma situação que você tenha semeado, e às vezes é, mas às vezes não é. E aí você passa por sofrimentos, dificuldades na vida, dificuldades de adaptação em algumas circunstâncias, de compreender o que Deus está falando. Aí você olha para você e fala, puxa, talvez eu não criei os meus filhos tão bem, crises existenciais em algum momento da vida. Puxa, eu fui um adolescente tão rebelde com meu pai, com a minha mãe, e agora, o que eu poderia? Calma o coração. Existe um tempo para tudo, e o perdão ele liga
tudo aquilo que foi desconstruído lá no passado com um presente. O perdão tem essa característica fundamental. Quando eu libero o perdão e sou perdoado, assim Cristo fez conosco. Nos ligou novamente em Deus, através do perdão. Então quando a gente olha para a nossa vida e você abre mão das coisas da terra, você está dizendo, olha, eu estou construindo a minha jornada com Deus. Se Ele quiser me abastecer de recursos financeiros, e falando especialmente sobre recursos financeiros, vai ser para a glória dEle, para que eu possa receber, desfrutar e compartilhar. Esses são 3 movimentos que eu aprendi e eu nunca deixo de falar sobre isso. Um pastor uma vez ensinou isso para mim, eu falo, você recebe dos céus, você desfruta e você compartilha. São 3 movimentos que você nunca vai ficar preso, porque é muito dinheiro, ou pouco recurso. Você recebe dos céus, você desfruta e compartilha. Recebe, desfruta e compartilha. Mas eu não posso ficar preso, por quê? Não é estranho que a igreja renuncie aos seus direitos. E não é estranho que a igreja seja insultada. Ei, Jesus fala lá na carta, o apóstolo João escreve João 15. Não, Jesus fala sobre ele, né? Se insultaram, difamaram, perseguiram a mim, perseguiram a vós. Por quê? O servo não é maior que o seu senhor. É ou não é? Jesus está dizendo, ei, vocês, igreja, vocês têm que ter essa convicção. Se insultaram a mim, perseguirão a vocês. Não é estranho isso. Não é estranho que o mundo olhe para nós e como a palavra diz aqui em 1 Pedro, que diga assim, vocês são assim mesmo. E distorça o que você está vivendo. Já viu isso? E distorça o que você falou. E olha como os argumentos hoje são tão terríveis. As pessoas olham para nós como crentes evangélicos e nominam a gente, colocam a gente com um selo e colocam a gente num gueto e dizem assim, não, vocês são gente retrógrada, conservadora, ultrapassada, não conseguem atentar para a evolução. Olha, sempre o positivo está lá e aqui é o negativo. Para a evolução, para o progresso, para a mudança de conceitos, de costumes, de culturas. Vocês estão presos a esse livro arcaico, antiquado, Bíblia. Isso é coisa do passado. Aí a gente começa a olhar e fala, puxa vida, eu estou sendo insultado, difamado. Se alegre. Se alegre. Grande é o vosso galardão quando perseguirem vocês. Jesus fala. Agora, se vocês... Pedro falou aqui. Se vocês estão sofrendo porque vocês mataram alguém, porque vocês roubaram alguém, porque vocês estão se intrometendo na vontade do outro, tem nada a ver com Deus. Percebe isso? Se é semeadura minha. Mas eu estou sofrendo tanto, pastor, meu Deus, então o que aconteceu? Aí o cara vai ver que foi uma semeadura, o cara fez lá. Mas eu estou sofrendo tanto no casamento, nisso, naquilo, mas você vai olhar, o cara semeou só desgraça no casamento. Agora está colhendo, é fruto da colheita de 10 anos. Onde que tem prova de Deus isso? Não tem prova de Deus nenhuma. Eu preciso reajustar tudo, liberar perdão, reconectar todas as coisas e daqui para frente começar uma nova semeadura. Percebe a diferença? É gritante. Agora, a igreja sempre foi insultada. E alguma das acusações, pensa aí, se você já não ouviu isso. Uma das acusações básicas na história, olha que loucura que era, lá no 1º século, e os imperadores romanos, eles começaram a perseguir, lançar uma calúnia nos cristãos, porque no momento da ceia, o que a gente faz no momento da ceia? A gente diz que a gente toma do corpo e do cálice. Então eles começaram a divulgar entre as cidades romanas, o Império Romano, que os cristãos, os novos seguidores dessa seita, desse falso Cristo, desse Jesus, eles se devoraram, eles se comiam, havia um canibalismo. O livro da história do Tom Holland, falando sobre o domínio, ele fala sobre isso, um grande historiador, e ele não é nem cristão, ele é ateu, um best-seller, há 2 anos atrás, o Tom Holland fala sobre isso. Ele diz que lá no início, o movimento cristão foi tão poderoso, o Espírito Santo soprou de uma maneira, a gente vê isso em Atos, que o Império Romano falou assim, meu Deus, nós temos que caluniar esse povo, eles estão crescendo demais. Aí eles começaram a ouvir o quê? Eles se reúnem para comer um ao outro, canibalismo. Tomem do corpo e do cálice, percebe? Que a gente está comendo do corpo de Cristo, simbolicamente. Mas eles começaram a dizer, eles estão comendo, eles cortam parte do corpo, comem as crianças, há um canibalismo entre eles. Imagina você, lá no Império Romano, uma família romana, mente romana, não existe Deus. Aí você olha para uma família que começou a seguir a Jesus, Áquila e Priscila, do lado da casa de Áquila e Priscila, aí eles estão celebrando a ceia. Você fala para os seus filhos, nem conversa com esse povo aí, eles estão comendo entre eles. Agora tem um ritual essa noite da ceia, e eles vão comer parte dos dedos das crianças, eles vão se comer lá. Pensa se você ia conviver com eles. Insulto, difamação, escárnio, constrangimento. Outro insulto. Eles servem a um Deus único. Mas como assim? No movimento romano,
Na criação do panteão de deuses, seja grego e romano, havia vários deuses, não um só. Como é que ele serve a um Cristo, a um homem fraco que se deixou morrer, foi até a cruz e perdoou aqueles que o maltavam? Que rei é esse, frouxo? Na visão romana, um rei era soberano, forte, um homem guerreiro, valente. Não, um Cristo, uma ovelha muda que foi até o matadouro. E aí, muitas vezes, você, escuta bem, nessa geração, nesse tempo, pode ouvir isso. Ah, porque o evangelho é para fraco, o evangelho é para esses frouxos. O evangelho, ele não traduz nada daquilo que a gente precisa de força. A gente precisa hoje de uma mente capaz para entender tudo que está acontecendo nesse mundo. Tem uma dinâmica diferente, você precisa de outros skills, habilidades, e você precisa fazer isso, fazer aquele curso, não sei o que lá, pá. E o evangelho? Não, o evangelho é coisa lá para os velhos, para os antigos. Ei, são insulto, escárnio à nossa fé. Você tem que tomar isso falando assim, glória a Deus, não há nada de estranho ser insultado não, porque outros já foram. Outros já foram insultados. A palavra diz que no último ponto, no final de todas as coisas, a estranheza maior é que a igreja vai se alegrar em meio aos sofrimentos. Isso aqui é um tapa na cara do mundo. É Paulo e Silas presos, o que eles fazem? Cantando. Adorando. É Pedro, quando ele é preso pela primeira vez, lá depois da pregação de Atos, o pessoal pega ele e fala, ó, Pedro e João presos, botam na cadeia. Se vocês saírem de lá, e se vocês pregarem de novo, eles botam eles na chincha. Se vocês pregarem de novo, vai dar um BO para vocês. Ok? Ok. Mas se vocês soltarem, a gente vai continuar falando daquilo que a gente viu e ouviu, porque não podemos parar de falar. Meu Deus! Os caras parecem que gostam de sofrer, aí sai, e vão pregar e falar de novo daquilo que viram ou ouviram. Você percebe isso? A igreja se alegra no meio do sofrimento. Eu fico pensando, Martinho Lutero, da Reforma, quando eles chamam Martinho Lutero, colocam ele na frente, a igreja coloca a católica, coloca ele na frente e diz assim, você nega, você renuncia tudo quanto você está dizendo. Se você não renunciar, você vai ser excomungado da igreja, perseguido. A tua família, os teus filhos, você vai ser perseguido, hein? Lutero diz assim, tem um filme dele, né, muito lindo, né? Ele diz assim, se esse Deus ao qual eu sirvo foi fiel até agora, por que eu vou negá-lo? Eu mantenho tudo o que eu falei nas 95 teses que ele colocou lá na porta da igreja. O que vocês vão fazer com a minha vida? Eu já morri para mim mesmo, então vocês podem me matar. O que eu copo? Vocês podem me matar. Você percebe isso? Há uma alegria em meio ao sofrimento. Você pode falar, pá, mas, ô pastor, como é que eu vou ver isso? Porque não é fácil. Como é que eu concilio sofrimento com alegria? Parece que elas são antagônicas para o mundo. Agora, quando o Espírito Santo vive em nós, ele consegue fazer essa interpretação. É como se ele modulasse o sofrimento e dissesse, calma, filho, calma. Calma, filha. Eu estou com você. Jesus não falou isso? No mundo tem de bom ânimo. Porque a prova que vence o mundo é a fé, porque eu venci o mundo. Então Jesus está dizendo todo dia. Só que a gente não para ouvir às vezes. Aí fica complicado, é ou não é? Se eu não paro para ouvir Deus, aí como é que eu vou saber o que Ele quer comunicar para mim naquele momento de maior dor? No momento de perda, de luto, de alguém que a gente amava tanto, de um plano que foi frustrado, de um propósito que foi minado logo no início, e a gente chega diante de Deus e coloca, Senhor, mas por que aconteceu isso? Por que aconteceu isso? Muitas vezes a gente sofre porque justamente naquele momento onde Deus está dizendo, eu estou com você, eu estou caminhando com você. E é para você ser purificado. Lembra do início do fogo? Purificado. Tem uma história de John Wesley, um grande avivalista inglês, e ele sempre pregava a cavalo, só tinha cavalo naquela época, né? E ele pregava a cavalo quilômetros e quilômetros e quilômetros. Uma vez ele estava pregando a cavalo, uma história real da biografia dele, que ele estava indo a cavalo e ele começou a falar com Deus, Senhor, eu estou fora dos teus caminhos. Estou parafraseando ele, dizendo assim, eu estou fora, porque ninguém está me perseguindo. Não estou sofrendo nada. Está tudo tão bom. O que está acontecendo? E a história conta que ele deixa o cavalo, a pé do cavalo, e se ajoelha e começa a orar. Nisso vem um tijolo quase na cabeça dele. Vum! De um fazendeiro do lado. Puf! E ele, oh, glória a Deus, Senhor, agora eu sei que o Senhor está ao meu lado. E o Senhor respondeu a minha oração. Era um fazendeiro do lado, falando, esse louco que fica pregando nas vilas, tudo aqui. Falou, obrigado, Senhor, agora eu sei que eu estou nos teus caminhos. É engraçado, mas mostra um componente de um gigante da fé. Fundador da igreja metodista que revolucionou a Europa. Um homem simples, a cavalo. Pensa, gente. Há 200 anos atrás, ele numa manhã como hoje, domingo, indo
de localidade a localidade, com a Bíblia na mão, cavalo, pregando o evangelho, visitando o enfermo, vida simples. É isso que é o evangelho. Chegava lá na casa da Dona Maria, que era Mary, né? Vamos tomar um chá em inglês, conversar do evangelho, orar por ela. Pô, minha filha está doente, reverendo. Vamos orar por ela. Quer comer aqui? Vamos comer aqui já. Agora de tarde eu tenho que ir lá visitar outra pessoa. Vou lá pregar o evangelho. Ia. Chegava de noite, pegava o cavalo, botava lá, dormia. Com quantos milhões terminou de libras John Wesley? Nada. Fortuna que deixou? Nada. Estou falando dele agora aqui, há 200 e poucos anos atrás. Lá atrás, né? Mudou o mundo. Mas o sofrimento não era algo que ele olhava e falava assim, era o tijolo, era só o fogo. Para mostrar, estou no caminho certo. Nós vamos reconstruir a nossa vida olhando para nós assim como instrumentos de Deus nessa geração. Por quê? Porque pelo fogo... Passa para mim ali, querido. A igreja nasce pelo fogo dos céus e vive imersa nessa chama de poder eterno. Ela nasce com fogo nos céus. Como línguas de fogo, o Espírito desce sobre aqueles homens que no cenáculo estavam orando, todos unânimes. A palavra diz que ele desce como línguas de fogo e todos são enxacados pela presença, pela glória de Deus e pela paixão do Evangelho. Eu oro para que nessa manhã, na sua vida, não sei como você se encontra, você seja completamente tocado por esse fogo que não é algo assim, sabe, que o mundo muitas vezes coloca e olhando para a igreja de uma maneira que é só uma labaredinha, é uma emoção que é tocada, é um grito que é dado ali, não, é um aleluia, um glória a Deus, não, é um fogo que vai purificando de dentro, sabe? Quando a gente percebe, a gente vai mudando o nosso comportamento, a maneira que a gente falava não é mais a mesma, a maneira como eu tratava as pessoas não é mais a mesma, a maneira como eu penso e vejo o mundo é diferente, eu amo mais, eu me dou mais, eu sou mais generoso, eu sou mais afável. É o fogo me purificando você. Por quê? Porque ela nasce com o fogo dos céus e vive imersa nessa chama de poder eterno. Apesar de tudo e acima de tudo, a igreja é luz para os homens, amém? Por quê? Porque o fogo do Espírito desceu sobre nós. E como John Wesley falou, há muitos anos atrás, que essa seja a sua frase. A minha e a sua preocupação não deve ser em relação àquilo que nós estamos vivendo ou vivemos atrás. Ele diz, eu não me preocupo com o que pode acontecer daqui a 100 anos. Aquele que governava o mundo, antes de eu nascer, cuidará disso igualmente. Quando eu estiver morto, a minha parte é melhorar o momento presente. Eu não me preocupo com o que vai acontecer. Estou preocupado daqui a 100 anos? Eu não sei. Aquele que cuidava do mundo até hoje, que cuidou até os 2024 anos, vai cuidar daqui a 100, 200, até Jesus voltar. A minha parte, como John Wesley falou, e ele fez a parte dele, é melhorar o momento presente. Amém? Você concorda com isso? Como é que a gente melhora o momento presente? Quando a gente imerso nessa dimensão desse fogo que purifica, nós somos como se fosse uma centelha, sabe assim? É só um rastil de pólvora que você coloca assim, ó, aí você bota o fogo e ele vai indo, contagiando um outro. E isso está dentro de você, dentro de mim. Não importa o que você viveu, o que você passou, o que você sofreu, o que eu sofri, o que o Espírito diz é que ele só espera um coração aberto para que ele possa de novo fazer ressurgir esse anseio, esse desejo de conhecer mais de Jesus. E aí nós vamos deixar tudo de lado e não vamos estranhar nada, não vamos dizer, ai como é estranho, porque Pedro diz, não andeis preocupados imaginando como é estranho tudo isso. Não, não é estranho. Não é estranho. Não é estranho que nós estejamos aqui nessa manhã falando de Cristo, porque assim ele determinou. Não é estranho que você esteja aqui nessa manhã ouvindo o Evangelho, porque Deus o trouxe até aqui. Amém? Fique de pé, vamos orar. Quero orar junto com você e por você nessa manhã, pedindo que o Espírito Santo, que essa palavra possa entrar no seu coração e atente para isso. Não converse, a palavra diz assim, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Contudo, olha só, se você sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Amém? Se você está sofrendo alguma coisa, você percebe, Senhor, há uma opressão, vamos orar agora juntos para que Deus tire esse peso do seu coração e você possa olhar na perspectiva correta e você dê glória a Deus e diz, Senhor, eu glorifico o teu nome, como Pedro diz, eu glorifico é o teu nome, porque o teu nome, a ele deve ser dada toda a glória.
Quanto a mim, que eu seja só um instrumento tocado por esse fogo inextinguível. Ei! Quando Jeremias é tocado por esse fogo, ele diz, eu não posso deixar de falar. Há um fogo que queima no meu interior. Isso é lindo. Há um fogo que queima quando nós somos tomados por essa paixão em presença do Espírito Santo. Há um fogo que toca o nosso coração e a gente vai falar de Jesus, a gente vai compartilhar do Evangelho. A nossa vida vai ser uma carta aberta para o mundo. Que você receba disso nessa manhã e que você se reconstrua em Cristo, deixando de lado toda a estranheza do seu coração, sendo alinhado àquilo que Deus tem para você nessa manhã. Amém? Oremos, feche seus olhos. Senhor, obrigado, nós louvamos o Teu nome. Sabemos que a prova e o fogo, muitas vezes ardente, que nos faz sofrer, que dói sim, que machuca sim, que toca as nossas emoções sim, que nos deixa muitas vezes, ó Deus, desfigurados sim. Ó Deus, é algo que o Senhor permite para que nós sejamos purificados e nós sejamos livres da nossa vaidade, do nosso orgulho, da nossa soberba, na nossa visão, ó Deus, individualista. Uma visão, ó Deus, que olha apenas para o nosso pequeno mundo, que não considera a grandeza do Teu reino. E muitas vezes o Senhor nos permite passar por esses caminhos dolorosos, literalmente pelo vale da sombra da morte, para percebermos que mesmo nesse lugar, mesmo nessa dimensão tão sombria, o Senhor está conosco, a Tua mão, o Teu cajado, a Tua vara estarão sempre conosco. Louvado seja o Teu nome, mas que não estranhemos, ó Deus, os insultos, que não estranhemos as perseguições, que não estranhemos os sofrimentos, que não estranhemos, ó Deus querido, todas as palavras lançadas contra nós, porque a igreja é marcada pelas suas próprias convicções. Então que nós sejamos marcados pelas convicções que nós fazemos. Não são apenas declarações bonitinhas, são declarações de fé e de vida. E eu oro para que o Senhor possa abençoar aqueles que aqui estão de uma maneira única, poderosa, revigorando, trazendo dessa alegria no meio do sofrimento, meu Deus. Que o Senhor possa trazer de novo, e de novo, e de novo essa alegria, que invade o nosso ser, que nos toma, que, ó Deus querido, nos leva a olhar para o Senhor de uma maneira diferente, única. Ah, Deus! E que nós não sejamos homens e mulheres que são lançados de um lado para o outro, como a palavra diz, Senhor, mas que sejamos aqueles que estão ancorados, fundamentados na verdade da Tua palavra, aqueles que têm uma palavra temperada toda vez que abre a boca, aqueles que cogitam das coisas do alto, Senhor, mas que são pecadores sim, como somos, que lutamos contra as nossas vontades, ó Deus, muitas vezes carnais, mas em tudo nós damos glórias ao Teu nome, porque Tu és Deus sobre nós, Tu és Senhor sobre nós, Tu és o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, e mesmo nessa glória e nessa majestade eterna, o Senhor se preocupa com cada um de nós que somos pequenos e pecadores. Jesus olha para você, meu amado irmão e irmã, nessa manhã, e Ele conhece a dimensão do seu coração. Ele conhece o quanto você precisa dEle, o quanto você anseia por Ele, ou o quanto você deixou de ansiar por Ele. E eu oro para que esse fogo inextinguível, incontrolável, que é a presença do próprio Deus, invada o seu coração, purificando você, e que você não estranhe mais, porque é a presença dEle. E que você, reconhecendo isso, viva a vida que Ele mesmo projetou para você, dando passos de coragem e de fé, crendo que, como disse John Wesley, Ele cuidou de tudo até agora, cuidará de tudo daqui a 100 anos. Quanto ao hoje, o façamos diferente. Que a nossa vida seja uma marca da igreja nessa geração. Obrigado, Jesus. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos. Nós bendizemos o Teu nome, porque se não fosse pelo Senhor, nós nem estaríamos aqui. Obrigado porque nós sabemos que em meio a perseguições, a insultos, a difamações, há tantas palavras que são lançadas contra o Teu povo nesse tempo. Acima de tudo, nós sabemos que somos guardados em Ti. Aleluia. Obrigado, Jesus. Não há nada que possa tirar-nos, ó Deus, das Tuas mãos. A Tua palavra diz que o Senhor nos escolheu, o Senhor tem nos guardado, o Senhor, Deus, nos predestinou antes da fundação do mundo, e é por isso que nós estamos aqui, livres, para Te adorar. Nós oramos agradecidos no Teu nome, Jesus. Eu abençoo a Tua igreja, os Teus servos e servas, para que vivam na dimensão do Teu Espírito nesse tempo, para que se posicionem, para que não sejam como soldados errantes,
mas soldados alistados num grande exército. Que o Senhor nos abençoe nessa semana, que o Senhor nos abençoe na caminhada desse dia, e que sejamos, ó Deus, a luz, o sal desse mundo, aleluia. E ainda que o mundo queira nos cuspir, nós continuaremos pregando a Tua palavra a tempo e fora de tempo, glória a Deus. E que o Senhor, ó Deus querido, impulsione cada um aqui a viver isso nessa dimensão. Nós oramos agradecidos na autoridade e em o nome de Cristo Jesus, amém e amém. Amém? Dê salva de palmas ao Senhor.